Oi, eu sou o Zut, e em todos esses meus anos consumindo muita coisa da cultura pop no geral, desde filmes até séries, quadrinhos, mangás e jogos, eu percebi que quase toda franquia passa por algo inevitável, um auge absurdo e uma queda iminente. Por volta de 2008, eu era só uma criança, mas, como todo mundo aqui, é claro que eu li historinhas da Turma da Mônica, com as quais eu aprendi a ler por sinal. Eu amava e tinha muito carinho, e naquele mesmo ano teríamos o lançamento de algo que pode ser considerado o segundo maior ato dos estúdios Maurício de Souza, Turma da Mônica Jovem. Naquela época, a equipe responsável pela turma rapidamente começou a entender algo. Estavam lidando com uma nova onda de crianças muito diferente das de décadas atrás. As coisas estavam mudando e essa nova geração era bem distinta. Nas palavras do próprio Maurício de Souza, a infância começou a encolher. Nossos leitores, que antes nos largavam com 14 ou 15 anos e só voltavam bem depois, quando tinham filhos, passaram a largar com 10 ou 11. E foi dessa percepção e da necessidade de trazer algo que apelasse para o público pré-adolescente que surgiu Turma da Mônica Jovem. E eu acho que ninguém imaginava, mas o sucesso foi estrondoso demais, muito grande. Eles vendiam com muita facilidade. Não é para qualquer um vender 1,5 milhões de cópias já nas primeiras 4 edições. Os volumes saíam sempre na última semana de cada mês, e muitas vezes contavam com uma história que durava até 4 edições, algo que por si só já era muito diferente da Turma da Mônica, que tinha uma nova história a cada edição. Eu vou destacar um pequeno trecho que está logo no início do primeiro volume, As 4 Dimensões Mágicas, que diz: "Pois é, pessoal, a Turma da Mônica cresceu e está aqui, numa nova aventura em estilo mangá. São 120 páginas com muita ação, humor, romance e aquele charme que conhecemos bem. Estamos num universo da turma nunca explorado antes, em que veremos suas rotinas como adolescentes, seus novos medos, incertezas, além das boas lembranças do passado. São milhares de novas aventuras juntos de todos aqueles que fizeram parte da sua infância." E quando eu fui reler para fazer esse vídeo, eu notei que eles estavam muito mergulhados nessa ideia de estilo mangá, só que a semelhança nem é tanto. Tirando que está em preto e branco e a gente acha muitas coisas clássicas de mangás, como o tipo de expressão que os personagens adotam em cenas de humor, etc., meio que vai parando por aí mesmo. Os traços nem lembravam tanto de mangá, o cenário não era muito caprichado, era bem básico e no geral era uma linguagem bem mais de quadrinhos mesmo. No entanto, era tão charmosa, tão lindinha, cara, tão estilosa e diferente, não tinha como não gostar. E por isso, a gente tem que falar do auge da Turma da Mônica Jovem. Logo na primeira série, bem no início dela, os quadrinhos tinham uma liberdade muito óbvia. Tanto que se você for reparar bem, era uma variedade de histórias tão grande que ficava meio descompassado, sabe? Era muito comum você estar lendo uma história focada em ficção científica, e na próxima, você se deparava com um drama adolescente. E isso tinha motivo, porque eram os estilos pro qual cada um dos roteiristas parecia se inclinar mais, se sentir mais confortável, e os principais eram Petra Leão, que sempre aparecia abordando os temas mais comuns e rotineiros da adolescência e da vivência no ensino médio, sendo que ela era basicamente a manda-chuva e grande maestro da vida amorosa da Mônica e do Cebola. Marcelo Cassaro, cujas histórias eram focadas em fazer muita referência em cultura pop, principalmente ficção científica e fantasia, algo que ele usava como base para ir discutindo outras questões da turma. E eu gostava muito mais das histórias dele, porque sempre tinha referência a animes e filmes, e era muito bom. A adaptação de A Princesa e o Robô dele é muito boa, é perfeita, mano. Nossa, eu gosto demais. Emerson Abreu fechava essas divisões, sendo o queridinho da galera por abordar temas mais pesados e focar no gênero do terror. Inclusive, rolou umas paradas meio chatas com ele, porque a Panini vivia invocando com o cara. Tudo bem que, tipo, é verdade, ele passava um pouquinho dos limites, mas os arcos dele eram muito perfeitos. E é triste ele nunca ter conseguido finalizar a Super Saga do Fim do Mundo como foi planejado. Mas nunca é tarde demais. Essa primeira série é tão boa, e eu acho que os três estavam no ápice da criatividade deles. Acho que eles estavam muito animados com o projeto, e por isso eram histórias muito boas e muito bem feitas. E é bem fácil notar a evolução deles também conforme a série vai avançando, e vão ficando mais confortáveis com isso. Tinha muitas piadinhas com duplo sentido também, e agora que eu reli basicamente tudo pro meu vídeo, eu percebi como a escrita claramente é pra pré-adolescente, porque ao mesmo tempo que parece muito infantil pra mim, agora que eu já sou um adulto, certamente também não é adequada pra crianças menores. Os desenhos ficavam pelas mãos de José Aparecido Cavalcante, Jairo Alves dos Santos, Lino Paz, Roberta Pares, Daniel Malzen e Denis Oyafuso. O Denis depois foi começar a fazer algumas das capas,
Mas o melhor artista responsável pelas capas era o Zazo Aguiar, que, meu Deus do céu, cara, eu te amo, que arte linda. Só de bater o olho, eu sinto o cheiro, eu vejo o amor no trabalho, a composição é tão linda, a coloração é tão bem combinada, não tem comparação, sabe? Mas beleza, a primeira série começou em 2008 e durou até 2016, quando decidiram reiniciar a numeração e fazer desse novo início uma nova série, ainda dando seguimento, claro. Só sendo uma nova forma de suavemente reiniciar a numeração, para marcar que esse é o ponto onde os novos leitores podem começar a acompanhar. O que nem faz muito sentido, porque se você não tiver lido a série anterior, você não vai entender algumas coisas. Mas tudo bem. O grande problema é que não foi só simbólico, porque mal sabiam os leitores que essa segunda série ia apresentar uma queda absurda de qualidade em todos os sentidos possíveis. A qualidade não está aqui. Eu irei focar primeiro na qualidade das capas e depois eu vou falar da qualidade das histórias. Presta muita atenção nas capas que eu vou te mostrar logo a seguir. Elas são muito bonitas, né? São lindas. E elas são feitas pelo Zazo Aguiar, que segundo as minhas pesquisas, ficou a cargo delas até a edição número 77. É normal artistas terem trabalhos melhores aqui e ali. Às vezes dá uma decaída mesmo. Mas eu acho que até mesmo ele, quando fazia capas mais simples como essa, ele tinha uma forma de imaginar e compor a imagem que faz o simples ficar agradável de se ver. A gente nessa capa só tá olhando pra Mônica e pro DC, mas o traço dele por si só é muito lindo. A pose é perfeita, então ele com certeza buscou referências. O design da roupa deles é outra vez algo simples, só que bem feito, estiloso. Os acessórios fazem sentido e a expressão nos rostos é muito realista. Aí a gente vai pra segunda série e... o Denis Oyafuso eu sinto que já tem um pouco mais da inconsistência que eu citei antes, que é normal para artistas. Quando ele assumiu as capas, ele era até que bem mais consistente. Mas eu não sei se o coitado tem muita coisa pra fazer e fica desgastado, e aí a gente tem umas capas que com todo respeito são muito feias. Tipo, olha isso, você nem precisa entender muito de nada pra saber que essa coisa é muito feia. Se bem que às vezes ele deitava muito, ele dominava demais, olha isso que lindo. Mas hoje em dia, ele ainda tem muito dessa inconstância. Eu acho que por muito tempo ele tentou manter uma linha muito semelhante à arte do Zazo, tipo nessa aqui. Só que aí eu acho que ele cansou, as composições foram ficando muito feias, parece que às vezes ele começa a desenhar sem pensar muito bem, principalmente em proporções e perspectivas, mas essa é só a minha impressão. Agora sobre as histórias, é uma questão mais delicada. Da primeira para a segunda série teve um aumento muito grande no número de roteiristas. Cara, o Emerson já tinha vazado, então nem dava pra contar com ele pra salvar a pátria. E o exemplo mais perfeito dessa queda brusca é a edição O Outro Lado da Moeda, que eu vou detonar muito aqui, então eu peço perdão desde já, porque que história horrível! Cara, tudo nessa história é péssimo. Basicamente, temos 3 pontos chaves, que é o atropelamento da Maria por um táxi, que faz ela quebrar a perna, a depressão da Mônica e o Cebola colando da prova da cascuda. Aí, eles tentam interligar isso, reunindo todos no hospital e conhecendo um médico que apresenta pra eles versões alternativas dos acontecimentos atuais pra basicamente passar um sermão de poderia ser pior, hein? E deixar todos eles agradecidos com o que realmente aconteceu. Só que vamos lá. Já começa aqui, pra uma série que tá na segunda parte dela, acho que ninguém quer perder tempo numa edição inteira que se resume a um sermão, né? Que isso, eu tô na missa, eu tô num culto? Preferível 1000 vezes ler um romance de, sei lá, 2 personagens nível D do que isso aqui. Aí vamos ao fato do roteiro ser péssimo, péssimo. Nada se conecta direito. As mensagens são vazias e eles fazem uns cortes que, meu Deus, mano, vai cagar. É tipo assim, então, 3 pontinhos. Uma página depois, mais tarde. 3 pontinhos. Uma página depois de novo, Hospital do Limoeiro, 3 pontinhos. Umas 5 páginas depois, outro dia, 3 pontinhos. Cara, que isso? Tá com preguiça, pô? Foi trabalhar com preguiça. Soma isso tudo com o fator da arte ser a coisa mais básica possível, considerando que você pagou caro porque não é barato essas edições. Vocês acharam que era de bom tom lançar um negócio desse? Eu vou comparar com a edição mais aleatória possível da primeira série. Pegaremos como exemplo Desafio sobre Patins. Olha a diferença da qualidade da arte. Tanto nos traços como no sombreamento, nas texturas, backgrounds, os cenários que já eram bem simples mostravam pelo menos mais riqueza. E o principal, tá? Olha o tanto de diálogo, olha a diferença, tem muita coisa escrita em comparação. Sabe qual dessas histórias supostamente era pra ser mais profunda? A segunda! E essa aqui não é sobre um médico dando sermão que se revela como sendo Deus depois. É a turma enfrentando 2 fucking campeões mundiais de patinação nas ruas do Limoeiro, entendeu? É isso que um pré-adolescente quer ler, cara, meu Deus do céu! Bom, agora que eu já detonei muito a segunda série, vamos pro ponto final, finalmente. A terceira série. Ai, ai...
Embora apresentando muitas mudanças positivas em relação à segunda série, a terceira não é um grande passo não. Eles melhoraram sim, mas tá longe de ser algo de encher os olhos. As capas continuam com uma qualidade duvidosa, ainda é bem inconsistente, tem umas lindas, tem umas bem feiozinhas. E as histórias são tão, sei lá, parece que estão só reciclando ideias. E pelo que eu andei vendo na internet, quase ninguém curtiu o novo redesign do Cebola. Não, cara, você não tem que mudar o corte dele, que todo mundo odiou, tipo assim, é um degradê fudido genérico de feio. O senso de moda deles também foi pra casa do, né? Porque tipo assim, olha a diferença nas roupas, meu bom senhor. Mas como eu disse, tem muitos pontos positivos. Eu sinto que depois das críticas, tomaram vergonha na cara e os cenários apresentam mais complexidade. Tem um trabalho melhor com sombreamento, composição, roteiro, mas eu sinto que os roteiristas atuais muitas vezes forçam pra fazerem histórias no estilo do Emerson, aí fica quase uma paródia das obras dele. E isso aqui que eu vou falar não é novidade, mas o abandono total a essa altura do campeonato, dos traços mais voltados pra mangá é muito irritante. Eu acho que era algo tão único. Aquelas expressões exageradas e caricatas, sabe? Meu Deus, volta com isso, cara. Hoje em dia é só um quadrinho em preto e branco. Então de positivo temos a melhora no capricho e temas mais interessantes. E de negativo, fica o abandono da essência, o redesign nem tão bom de alguns personagens e capas mal pensadas. Do auge à queda. Como? Apesar do título ser Do Auge à Queda, eu ainda acho que existe esperança e que é igual time de futebol. Uma fase ruim não impede que uma excelente venha logo a seguir, desde que as coisas sejam repensadas e trabalhem em cima dos erros. Eu acho que é seguro dizer que Turma da Mônica Jovem sofre muito com a perda de alguns nomes importantes da equipe. Mas a impressão que fica é de que a equipe se atentou às inúmeras críticas que estavam na internet e para agradar a galera, fizeram mudanças que fazem os lançamentos recentes apenas parecerem uma paródia mal feita dos tempos de glória dessas revistinhas. É só eles realmente serem sinceros e pensar que talvez para algum deles já deu a hora e que talvez renovar a equipe inteira seja a melhor escolha, inclusive os desenhistas. Mas essa é só a minha opinião. Até os dias de hoje, ainda vende bem o suficiente para se manter de pé. Tem uma fanbase sólida que sempre tá apoiando, ganhou um desenho animado, ganhou um filme que é uma bosta, mas tudo bem, ganhou um filme. E queira você ou não, tem uma influência enorme e um peso muito grande no cenário de quadrinhos nacionais. Influenciou e ainda influencia muita gente. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu sou o Zut. Não esquece de curtir, se inscrever, comentar alguma coisa e compartilhar o vídeo se possível. Até a próxima.